Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7, eu vou ler. Atos, capítulo 20, versículo 7, eu vou ler. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós lemos até o versículo 12. Pelas 2 semanas passadas, eu fui para a Rússia, eu fui para São Petersburgo, Kiev, e eu voltei com muita graça. Principalmente cada vez que eu faço conferência, eu posso sentir que os irmãos estão orando e pregando o Evangelho. Embora eu possa falar, mas eu vejo as pessoas sendo mudadas, transformadas, e isso só é possível por Deus. Quando eu sinto que é Deus quem está fazendo isso, eu posso agradecer e ter esperança. Ontem à noite eu fui para um hospital por Am. Ele tem 77 anos. Então diz que ele está próximo de falecer. E ontem eu fiquei ali com esse senhor idoso. Se fosse 2 dias antes. Então, quando eu fui, ele já estava inconsciente. Então eu acho que ele já não estava mais conseguindo me ouvir direito, né? Ele tem 7 anos a mais do que eu. Então daqui a 7 anos, se eu pensar que eu vou ficar assim... independente de todas as outras coisas. Mas diante da morte eu não tenho esperança nenhuma. Mas o pai, mas quando a gente viu, os batimentos cardíacos estavam fracos, então eu pude sentir que não falta muito para ele, né? Falaram que ele só tem 2 ou 3 dias de vida no máximo. E aquela família quis que ele recebesse a salvação e vivendo... Ele viveu por todo esse mundo, por todo esse tempo, mas ele tem paz, ele pode ter gratidão. Quando eu vi aquela imagem deles vendo pela última vez do pai deles, eu agradeci muito. Porque eu preguei o Evangelho por tanto tempo nesse mundo, e quando eu vi assim muitas pessoas crescendo dentro desse Evangelho, realmente quando a gente está diante da morte, eu penso que não existe nada mais precioso do que essa salvação. Eu também, eu já uma vez fiquei diante da morte. Toda tristeza, reclamação, murmuração que eu tinha contra o mundo desapareceu naquele momento. E eu recebi o perdão dos pecados através de Jesus Cristo. Eu vou partir para um mundo cheio de ouro, sem sofrimento. Eu vou viver eternamente com o Senhor. Quando eu tive essa esperança,
Realmente, até eu achei incrível, mas eu tinha esperança, eu tinha paz. Realmente, será que alguém pode ter essa esperança que eu estou sentindo agora, nesse momento, diante da morte, por algumas horas? Uma paz que eu jamais havia sentido nesse mundo. Uma felicidade que eu jamais havia sentido antes. Eu pude sentir essa gratidão e por isso que eu pude, e assim eu acabei sobrevivendo, né? E segundo, alguns anos atrás, diante da morte do ancião Yongmo, ele recebeu a salvação e com todo o coração ele viveu pelo Evangelho. Ele se alegrou com a igreja, ele se preocupou, ele ficou triste, ele junto com a igreja. E a última coisa que ele falou: se eu pudesse ter pregado um pouco mais do Evangelho de Deus. Isso foi muito triste, né? Realmente, a gente sente muito isso diante da morte. Quando eu estava diante da morte, eu recebi o perdão dos pecados, mas vivendo dessa forma e depois eu ir para diante de Deus, ou se não com muitos frutos, realmente junto com muitos irmãos que puderam receber a salvação e ir para o céu com eles, é tão gratificante. E embora eu tenha recebido a salvação, eu partindo para o mundo, vivendo na carne, vivendo no pecado, se eu viver esse tipo de vida, eu acho que vai ser muito diferente diante de Deus. Não pelas coisas que a gente vive momentaneamente, tudo isso vai embora. Mas quando a gente vive pensando naquilo que vai vir depois, realmente não existe nada mais gratificante do que a gente poder viver pelo Evangelho. Depois que a gente acabou a conferência, os irmãos começaram a fazer estudos bíblicos, já foram formados 130. Quando eu penso, se cada irmão da nossa igreja fazer um estudo bíblico, se eles pregarem o Evangelho 1, 2 vezes por semana, será que a vida deles vai ficar mais difícil? Se eles viverem assim, será que eles vão ter mais sofrimento na vida? Não, eles vão ter mais gratidão, eles vão ter mais felicidade. Por isso, hoje, eu estou lendo Atos capítulo 20 diante de vocês. Atos capítulo 20 fala sobre duas pessoas, o Paulo e o Eutico. Então eles receberam a mesma salvação. Eles eram pessoas que eram parte de corpo de Cristo. Mas a vida de Eutico e a vida de Paulo era muito diferente. O Eutico, ele morreu do terceiro andar. Ele caiu do terceiro andar e morreu. Mas o Paulo era uma pessoa que ressuscitou uma pessoa que morreu, né? A mesma salvação que o Paulo recebeu, o Eutico também recebeu. Mas a diferença entre o Eutico e o apóstolo Paulo é qual? É o pensamento que eles tinham. Cada vez que a gente faz conferência, eu faço muita comunhão com os pastores. Conversando com os pastores, eu sinto que essa vez eu fui para a Europa, desde as 5:30 da madrugada até as 7 horas da noite. Antes de comer a gente também conversava, e depois que a gente comia, a partir das 9 até 10 horas da noite a gente conversava. Então a gente estava fazendo isso. Então todo mundo sabe da palavra e aceita, né? Mas eu aceitar no meu coração e eu aceitar pelo coração de Deus é uma grande diferença. Se lendo a Bíblia, ontem eu falei sobre o batismo. Em Romanos está escrito que eu fui crucificado com Cristo na cruz. Eu fui crucificado com Cristo. Então as pessoas que sabem disso pela teoria, eu morri com Cristo na cruz. Muitas pessoas sabem disso na teoria. Mas no meu coração, a pessoa que descobre que morreu na cruz com Cristo,
E há uma grande diferença na pessoa que não descobriu isso no seu coração. Jesus Cristo morreu na cruz por mim, mas muitas pessoas sabem disso. Mas as pessoas que sabem pela teoria que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, e as pessoas que creem nisso, é completamente diferente. Por mais que eu saiba que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, por mais que eu por mais que eu saiba disso, por mais que eu decore, mas as pessoas que não conseguem crer nisso, essa palavra não consegue libertar o meu coração do pecado. Essa pessoa não pode ter gratidão no coração, por mais que saiba, mas não crê. Por mais que a gente saiba, mas se você crê no seu coração, essa fé vai nos dar liberdade no coração. Por exemplo, a mulher surpreendida em adultério, foi pega em adultério. Ela estava indo ser apedrejada e ela se encontrou com Jesus. E assim muitas pessoas estavam xingando, cuspindo, queriam matá-la, né? Ela estava nessa posição. E quando essa mulher se tornou livre, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Imagina quão grata, imagina quão feliz ela não deve ter ficado. Dessa mesma forma, nós sofrendo por causa do pecado, tendo vergonha, angustiado, vivendo dessa forma. Mas se o nosso coração receber libertação, não tem nem como comparar a libertação do nosso coração. É muito gratificante isso. Não existe ninguém que não saiba que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Mas as pessoas sabem disso. Mas quando isso não entra no meu coração, essa morte de Jesus não consegue me libertar do pecado do meu coração. Realmente eu não tenho liberdade quanto ao pecado. E assim eu fico presa no pecado, eu tenho medo, eu tenho preocupação. E assim eu não consigo me libertar disso. Então quando a gente crê piamente que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados na cruz, eu não preciso me esforçar. Mas como Jesus Cristo falou, como Deus falou na cruz, quando eu descubro o que Jesus Cristo fez por mim, então a minha vida pode ter uma grande liberdade. Depois que eu recebi a salvação, eu tive dificuldade, eu tive perseguição, teve pessoas que ficaram contra mim. Mas se isso tivesse entrado no meu coração, acho que eu ia ter ficado louco. Eu ia ficar desesperado. Então eu escutava a verdade. Eu escutava a realidade. Não, mas esse problema não é meu. Eu já morri. Jesus Cristo está vivo dentro de mim. Então esse problema é de Jesus. Então eu comecei a ter uma paz que eu não tinha antes. Eu comecei a ter uma alegria que eu não tinha antes. E assim eu pude ter paz. Eu pude ter esperança no meu coração. Paulo e Eutico. Essas duas pessoas eram pessoas que receberam a mesma salvação dentro de Cristo, mas dentro da vida deles, o Paulo e o Eutico, eles estavam vivendo com vidas completamente diferentes. O Eutico estava preso em si, preso na sua carne, ele era uma pessoa que era arrastado pela sua carne. O Paulo, ele tinha carne, mas ele tinha liberdade quanto a isso. E assim ele recebeu a libertação do Espírito Santo. Isso que nós lemos hoje. Quando a gente vem em Atos capítulo 20, versículo 6. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então, Macedônia, Europa, e passando por Filipos, ele estava passando por aquele porto e depois ele entrou em Jerusalém.
E assim, para partir no dia seguinte, ele estava tendo uma reunião. Na verdade, o apóstolo Paulo, depois de ir para Jerusalém, ele ia para Roma. Porque Deus tinha falado para ele que ele tinha que ir para Roma para pregar para o rei de lá. Então, Macedônia, Filipos, Efésios, em todas essas cidades. Então, por último, depois que o Paulo partiu, assim como a nossa igreja, não é que tenha um pastor ou que tenha irmãos, não é que tenha alguém onde não tem nada, porque ele tinha que partir sem ter nada, nenhuma condição. Não tinha ninguém que pudesse ficar no lugar dele. Ele queria falar tantas coisas sobre a fé, sobre a vida de um justo. Ele tinha tantas coisas para falar. Então o Paulo, ele reuniu todos os irmãos, e como reuniu num lugar muito assim bem amplo, eles acenderam bastante lâmpadas, né? Tá escrito na Bíblia. E estava sentado ali escutando a palavra. Não sei se é porque estava calor, mas o Eutico, ele caiu do 3º andar. Então, quer dizer que muitas lâmpadas daquela igreja é luz. E naquela noite, cheia de luz, uma igreja cheia de luz, eles estavam iluminando nesse mundo escuro. Mas o Eutico estava sentado na janela, ele estava bloqueando a luz. Ele estava bloqueando a luz. E ele não sabia que estava bloqueando a luz. E ele estava só cochilando na hora do culto, né? Então o que o Paulo estava falando não entrava no coração do Eutico. Porque o apóstolo Paulo sabia da vida dos irmãos depois de receber a salvação. Então ele tinha que falar como os irmãos tinham que viver. Ele tinha que, assim como eu tenho que ensinar como eu vivo depois de receber a salvação, assim também. A vida que eu vivo depois que eu recebi a salvação é bem diferente. Uma vez o pastor Pan Yong-ju, ele testemunhou para mim sobre os irmãos. Quando ele estava em Nova York, ele queria mudar a igreja de Nova York. Então, quando ele fez o plano de sair daquela igreja. Então, por 3 meses, o irmão Pan Yong-ju ficou andando para lá e para cá. Hoje eu vou fazer o culto aqui, amanhã eu vou fazer naquela casa, e depois naquela casa. Então, quase todos os dias eles se reuniam para pregar. Aí ele testemunhou o quê? Se fosse assim como agora, embora não tenha não tenha igreja, mas os irmãos estão todos se reunindo, né? Então ia ser tão bom se a gente pudesse pregar o evangelho assim, se reunindo, pregando a palavra, testemunhando, pregando o evangelho. Era tão bom esses momentos. Mas preso num pensamento, ele tinha muito fardo e ele somente murmurou e reclamou. Então, as pessoas que não vivem pela fé, as pessoas que não acreditam que Jesus Cristo está vivo dentro dele trabalhando, as pessoas que não acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, qualquer problema que se depare, todos esses problemas se tornam seus problemas. Mas as pessoas que têm fé no coração, quando tem esse ou aquele problema, esse problema não é meu. Mas esse problema se torna de Jesus Cristo. Depois que o tempo passa, vendo cada problema, teve pessoas que ficaram contra nós, teve pessoas que nos desprezaram, mas essas coisas limparam a nossa igreja. Fez a gente se enxergar. Realmente isso é tão agradável. Foi tão precioso. Eu pude perceber fortemente isso. O coração dos pastores ficaram diferentes. Com certeza, ainda há pastores que estão presos nos seus pensamentos.
que estão carregando as suas cargas. Há muitos pastores assim, mas as pessoas que estão indo pela fé não têm nenhum fardo. Somente estão indo pelo caminho da fé. Em abril e março, fazendo comunhão, eu li muito livro de Atos. Porque o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, isso foi uma murmuração para os discípulos. Ah, se Jesus Cristo estivesse aqui... Ah, Jesus Cristo teve que subir. Ah, Jesus, sobe daqui a 3 anos, então vai ser muito bom pra gente. Eu ia ter falado assim, né? Então Jesus Cristo, ele ressuscitou depois de 3 dias. Depois de 40 dias, ele subiu. Então os discípulos não sabiam o que fazer. Mas surgiu o quê? O Pedro pregando, 3.000 pessoas receberam salvação, mais 2.000 pessoas receberam salvação. E depois que aconteceu isso, ele foi para a prisão. E depois, o que mais aconteceu? Ananias e Safira, eles, por causa da desconfiança do dinheiro, eles acabaram morrendo, né? Realmente, quando a gente vê de uma certa forma... que foi, né? Ficou bem espiritual depois que o Ananias e Safira, eles morreram, né? Mas então, como eu pensei, como teria acontecido na nossa igreja se as pessoas elas roubassem a oferta, né, diante de Deus? Então, quantas pessoas sobrariam na nossa igreja? Eu pensei, eu acho que não sobraria muitas pessoas. E no capítulo 6, fala sobre os helenistas e os judeus, sobre a briga entre eles. No capítulo 7, o Estevão morreu, né? Aparece essa história. Depois que o Estevão morreu, veio a perseguição. Mas quando a gente vê no livro de Atos, tem muitas dificuldades. Mas o Espírito Santo continuamente trabalhou, pessoas receberam salvação, as pessoas foram transformadas. A gente viu isso de fato, né, na nossa vida. Então, porque a gente recebeu a salvação, agora a gente vai para o céu. Porque a gente vai para o céu. Aí o nosso coração fica folgado, só comendo, sobrevivendo. Agora é só ir para o céu. Há muitas pessoas que vivem com esse coração. E mesmo que tenha o coração de querer viver pela fé, mas se viver pelas coisas do mundo, se torna muito difícil de viver. Se eu tiver esse dinheiro eu posso comprar uma casa. Se eu tiver mais dinheiro eu posso pagar essa dívida. Então há muitas coisas que eu acabo me prendendo por causa disso. Então mais do que eu passar o meu tempo por causa de Deus, eu quero gastar por mim mesmo, né? Então muitas pessoas estão fluindo para esse lado. Depois que eu recebi a salvação, uma coisa que eu agradeço diante de Deus... Realmente Deus me ensinou perfeitamente sobre o dinheiro. Uma vez, não fazia muito tempo que eu vim para Seul. Eu acho que foi no verão foi na primavera. Um pastor nosso, ele foi internado. E cada vez eu ia pro hospital visitá-lo, normalmente à noite. E esse pastor, ele já faleceu, né? Mas um dia, ainda quando ele estava vivo, eu fui visitar o hospital onde ele estava. E eu me encontrei com a minha cunhada. A minha cunhada, ela era responsável pela cobrança, né? E a minha cunhada que recebia. E eu me lembro, eu acho que era uns R$2.000 que eu preciso pagar, $2.000 que eu preciso pagar do hospital. Aí eu perguntei, eu não tenho que pagar? Aí ela falou, sim, tem que pagar. Aí ela perguntou, mas você tem dinheiro? Mas na verdade eu não tinha nem um tostão, né? Mas naquele tempo, que coração eu tive?
que Deus está criando esses problemas para eu gastar tanto dinheiro, né? Naquele tempo eu precisava dos $2.000 na hora. E porque a igreja de Sombu foi fundada naquele tempo, eu tinha fardo, por quê? Então, eu precisava de uns $4, $5.000 naquele tempo por causa dessa igreja. Então eu vim para Seul e a gente se mudou. E eu precisava de uns $5.000 também. E a igreja de Chanam estava se mudando também, precisava de mais uns $5.000. Passando por esse problema, repentinamente, era uma grande quantia de dinheiro que eu precisava. E sozinho. Eu falei para minha cunhada: Deus está me fazendo gastar uma grande quantia de dinheiro. Então acho que eu vou ter que gastar esse dinheiro, né? Eu falei isso para minha cunhada. Então, por causa desse dinheiro que eu tinha que pagar no hospital, eu estava bem preocupado, né? E depois eu me despedi da minha cunhada e estava saindo. Deus, Ele está fazendo eu gastar uma grande quantia de dinheiro de repente. Então, como é que eu tenho que resolver esse problema? Vamos ver como Deus vai trabalhar. Mas dentro de um mês, é uma grande quantia de dinheiro para mim naquele tempo, né? Mas Deus resolveu todos os problemas. E por último, eu fui para uma conferência na ilha de Jeju. E era o dia de mudança. E quando a gente estava voltando, aí a gente estava indo para um outro apartamento. E eu voltei da ilha de Jeju, da conferência. Eu peguei um avião e peguei táxi para ir para minha casa. E os irmãos estavam todos reunidos. Estavam todos preparando a nossa casa, a nossa nova casa, né? Arrumando. Eu não consegui entender como a gente conseguiu $5.000 se a gente não tinha nenhum dinheiro. E era o irmão Chong Chulyon, que ele estava responsável por tudo. Aí eu perguntei: irmão Chong, todo o problema do dinheiro foi resolvido? Aí ele falou: sim, pastor, tudo foi resolvido. Aí eu perguntei: como foi tudo resolvido? Tudo foi resolvido, pastor. Eu falei: tá, mas como? A gente não tinha nenhum tostão. Mas como você resolveu esse problema? Até agora ele não me falou como. Ele somente me falou: tudo foi resolvido. Quando eu vi isso sendo resolvido, eu pude experimentar naquele tempo que realmente é através de Deus que o problema de dinheiro é resolvido. Se Deus quiser me fazer ficar abundante, eu posso ser abundante. Mas se Deus quiser me dar dificuldade, eu somente vou poder dificuldade. E eu também, sem saber, se eu tinha dinheiro, eu queria guardar, queria economizar. Eu tinha um coração de querer guardar dinheiro para quando viesse a dificuldade, mas Deus não deixou eu viver desse jeito. Ele fazendo eu viver pela fé. Depois que passou um tempo, se eu tivesse cobiça, só um pouco de coração mau, então se eu tivesse esse coração, às vezes vinha esse coração de cobiça de ter dinheiro, né? Mas Deus, Ele me ensinou o quê? Quem guarda dinheiro que é errado, então é como a perdiz que choca o ovo de outro passarinho. Então se eu tivesse... Então sumiu aquele coração de querer guardar dinheiro injusto. E porque Deus sabe toda a minha vida, eu pude ver Deus me conduzindo de uma forma muito maravilhosa. Mas ultimamente, tendo dinheiro, então falta. Se não tem também,
Se tem, falta. Se não tem, também falta. Mas Deus, Ele me fez sentir liberdade quanto ao dinheiro. E pregando o Evangelho, Ele me deu uma grande liberdade. Realmente, Deus me deu a verdadeira liberdade. O que eu preciso. E agora? Porque eu tenho os irmãos da igreja. Vocês me ajudam bastante, eu agradeço isso. Mas, se Deus não fizer... Realmente não dá, eu vejo Deus me conduzindo, às vezes. Tem vezes que uma pequena quantia eu não tenho também, né? Mas, quando eu vejo Deus me conduzindo, mesmo dessa forma, eu fico muito agradecido, né? Não só pelo lado do bem material, mas também na minha saúde. Ultimamente eu falo para os irmãos, esse ano eu faço 70 anos. Em 1999, o meu coração não estava bom, mas naquele tempo o meu coração foi curado. Faz 13 anos, 14 anos, se fosse 14 anos atrás ou hoje, eu vejo que eu não tenho grande diferença na saúde. Mas quando eu calculo, 14 anos atrás e agora, eu não tenho grande diferença de saúde, né? Então, acho que assim, dessa forma, eu posso viver até 100 anos, né? Eu sei que vocês devem ficar enojados disso, né? Mas eu posso viver até 100 anos. Então, mas eu penso um pouco antes eu pensava na saúde, controlava a comida. Mas ultimamente eu tenho vivido assim, de qualquer forma, né? Se eu quero dormir, eu durmo. Se eu quero acordar, acordo. Se eu quero comer, eu como. Se eu quiser jejuar, eu jejuo. Então, mais do que eu cuidar da minha saúde, Deus cuidar da minha saúde é muito mais gratificante que Deus cuide da minha saúde. Há 20 anos, quando eu li alguma coisa, eu não tinha os olhos muito bons, então eu tinha que usar óculos. Por 20 anos eu estou usando o mesmo óculos. Por 20 anos, quer dizer que meu olho não piorou. Eu agradeço muito a Deus. Os irmãos da nossa igreja, o problema de saúde, o problema da família, o problema da velhice, o problema dos filhos. Qualquer problema que vocês se depararem, quando vocês cometem pecado e vocês carregam esse pecado, ou quando vocês acreditam que Jesus Cristo já lavou todos os pecados na cruz, não tem nem comparação um e outro, né? Eu carregar o pecado, ficar preso no pecado, pesado no pecado, se Jesus vier hoje, se eu morrer hoje, então eu fico preocupado. Mas se eu creio em Jesus, eu tenho liberdade dessa mesma forma. Assim como Deus nos libertou do pecado, depois, na nossa vida também, não sou eu quem vivo, mas se Cristo viver em mim, mesmo eu ficando doente, já não é mais meu problema, é problema de Jesus. Mesmo que eu me depare com dificuldade, não é meu problema, é problema de Deus. Então, qualquer dificuldade que eu me depare, é Jesus que vai cuidar disso por mim. No começo, eu tinha muita dificuldade. Se falar a verdade, realmente, tem aquelas dificuldades que a gente não consegue resolver, né, dentro do meu coração. Mas, ultimamente, eu vou falar uma coisa que eu tenho sentido que é estranho. Eu tenho dificuldade, mas não é dificuldade. Eu tenho problema, mas não é problema. Eu tenho medo, mas não é medo. Deus vai conduzindo a nossa forma dessa forma. Nossa vida dessa forma. Então o Eutico, ele viveu a vida por si mesmo, e o Paulo, ele viveu a vida pelo Evangelho de Deus. Então o Eutico, ele tinha que cuidar de todos os seus problemas. E assim como Paulo, ele recebeu a salvação através do Evangelho de Cristo. Mas mesmo sendo problema grande ou pequeno, o problema se tornava de Jesus. E do Eutico, tudo era problema dele. Eu já falei várias vezes para vocês que uma mulher, ela estava em casa e aí veio um ladrão. Aí veio com faca e falou, vai, passa grana, vai. Aí a mulher falou, tio, você veio para casa errada. Primeiro, o ladrão pensou, eu acho que essa mulher é louca. Então, normalmente, se você coloca a faca no pescoço da mulher, ela treme de medo. Mas essa mulher falou, você veio para casa errada. Mas a mulher falou o quê?
por que você vem justo pra minha casa? O meu marido, ele é policial. E hoje ele tá de folga, ele tá em casa. E falou, querido, vem pra cá. Aí abriu a porta e ele veio andando, veio um armário andando. Então era a primeira vez que esse ladrão tava roubando uma casa. E depois que ele viu aquele armário ambulante andando, ele falou que não se lembra mais de nada. E depois ele foi pra prisão como uma panqueca. Realmente essa mulher, ela tem fé no seu marido. Então tem mulher que tem marido, mas tem medo quando coloca a faca no seu pescoço. Mas essa mulher falou, tio, você veio pra casa errada, meu marido é policial e hoje ele tá de folga. Por que você veio justo hoje assaltar a nossa casa? Mesmo que colocasse uma faca, ela tinha liberdade quanto a isso. Ela não temia, falou que ela riu dele. Dentro de vocês, todos vocês devem ter um bom marido. Mas melhor do que um marido, é melhor ainda Jesus Cristo. Ele é mais poderoso. Se você tiver fé, piamente a fé de que Jesus está com você, se você acreditar que Jesus é que vive, não você, o seu problema de dinheiro, família, saúde, velhice, você não vai se preocupar com nada disso. Você vai depositar tudo isso nas mãos de Jesus. Se você tiver fé, a fé de depositar nas mãos dele, quando você crê que Jesus Cristo lavou seus pecados, então assim como o pecado já não vai mais poder te afetar, quando você crê piamente que Jesus Cristo morreu na cruz para lavar os seus pecados, independente do problema que eu me deparar, esse problema, eu já não vou mais me preocupar com esse problema. Mas Jesus Cristo é quem vai resolver por mim e a gente vai poder saber que Jesus Cristo vai nos conceder a graça através disso. Então as pessoas estão na mesma igreja. Tem uma pessoa que prega a palavra, tem pessoa que ouve a palavra. Tem pessoas que estão na mesma igreja, mas tem pessoas que caem e morrem e tem pessoas que salvam aquele que morreu. Então é a mesma pessoa e tem uma pessoa que eu não aguento escutar essa pregação e ficar cochilando, e a outra pessoa, que pena que acabou o culto, tinha que escutar mais a palavra, porque se escutar mais eu não vou mais viver assim. Então pela fé essa pessoa pode se tornar livre. Então tem uma diferença, mas todas essas pessoas receberam a mesma salvação. Então o Eutico, como a pregação do Paulo estava muito longa, ele estava cochilando. Ele começou a cochilar e como estava calor, ele sentou na janela. Mas quando eu vejo os irmãos ao redor, escutando a pregação do Paulo, se tivessem olhado para trás, olhassem para trás e vissem, o Eutico, ele vai cair da janela, ele está cochilando, mas todo mundo estava escutando só a pregação do Paulo, estavam ali presos na pregação do Paulo e de repente só escutaram o tum. E o Eutico não estava com o coração ali no culto. Pessoal, depois que a gente recebe a salvação, se vocês não aprenderem esse mundo da fé, se vocês pensarem que só vão para o céu e não precisam de mais nada, então vocês começam a ir pouco a pouco para o mundo. Mas se vocês aprenderem o mundo da fé, quanto mais vocês aprenderem, mais agradecidos, felizes vocês vão ficar. Então, vivendo nesse mundo, tem muitas coisas que a gente não consegue fazer. Antigamente, criar os seus filhos, qualquer coisa que os filhos fizessem, moleque, então os filhos abaixavam a cabeça e acabava, né? Mas hoje em dia não. Mas eles ficam falando, pai, não é assim, é assim, assim, assim. Eles correspondam. Pai, no nosso vizinho tem 4 carros. E nós? Então, os filhos ficam se comparando. Eles não querem escutar o que os seus pais estão falando, né? Então, os filhos vivendo do jeito que querem. Então, os pais começam a ter fardo de repreender esse filho.
Então a vida de que se eu tenho 10 e gasto 7 e guardo 3, então eu posso ter uma vida controlada, né? Se eu viver uma vida controlada assim, então a vida das pessoas se torna muito mais suave. Mas as pessoas, elas que têm 100, gastam 100. Se elas têm 1000, elas gastam 1000. A vida dessa pessoa não tem mais liberdade, não sabe mais ajudar o outro. Então não tem oportunidade de ajudar os outros. Mas se eu tiver 500, 600, eu posso ajudar as outras pessoas, né? Mas a pessoa que não tem, ela sempre fica com medo, ela precisa, né? Então se a gente aprende a verdade através da Bíblia, independente de fazer bem ou mal, independente de ser bom ou ruim, mas a pessoa aqui, ela pode ajudar o outro. Essa pessoa, ela pode ficar feliz. Mas a pessoa que quer gastar tudo que ela tem, porque ela não tem liberdade, ela faz as pessoas sentirem fardo. Elas fazem as pessoas se sentirem desconfortáveis com ela. Então o nosso coração tem que ter liberdade, né? Tem que ter folga, assim. Então essa reclamação da esposa não fica só para eles, vai também pro marido, né? A preocupação dos filhos não fica só para eles, é para os pais. Então o que o outro tá sentindo, o irmão tá sentindo, ele passa pro outro irmão também, porque tá tudo conectado. Por isso, se vocês querem aprender o mundo da fé, se vocês querem aprender a vida espiritual através da Bíblia, independente da vida que vocês tiverem, independente de estarem doentes, Deus vai me ajudar. E assim, vocês podem ter essa fé. E mesmo que venha dificuldade, esse problema não é meu, esse problema é de Jesus. Você pode ter coração de felicidade e alegria, embora você tenha folga no coração. Mas se você não aprender o mundo da fé, todos esses problemas se tornam seus. Então é a mesma coisa na família. A mulher que se casou, se ela acredita no seu marido, ela pode descansar no seu marido. Assim como aquela mulher que encontrou um ladrão. Então, por mais que o marido seja grande, poderoso, mas quando não consegue acreditar no marido, então tudo é ela que resolve. Ele não consegue resolver, eu tenho que resolver. Dessa mesma forma, então todos os problemas, mesmo que mesmo que eu tenha problemas, se eu não acredito que Deus vai resolver quando eu tenho doença, eu não tenho fé de que Jesus vai me curar quando eu estou com dificuldade, eu não tenho fé de que Deus vai me ajudar. Então isso acaba se tornando problema. Ontem eu falei, né? Uma pessoa que eu conheço, todos os dias essa pessoa só bebia e jogava jogo de aposta. Então e eles viviam assim como um mendigo. Diz que a mãe sofreu muito. E um dia o pai estava bebendo e o filho ficou bravo e bateu no filho e bateu no pai. Então aí ele se machucou, o filho. E ele ficou meio deficiente. Ele estava falando. Aí eu pensei, nossa, realmente tem pessoas que vivem assim também. E o pai faleceu e foi para Tegu. E ele foi para Tegu trabalhar. Ele comia lá, ele dormia lá.
E se tirasse o que ele comia e o que ele gastava com as despesas, era 36 centavos que sobrava para ele, né? Então naquele tempo era pouco dinheiro. Então ele não conseguia pegar dinheiro na mão. Aí falou que ele saiu desse lugar. E ele estava trabalhando e estava vendendo fruta também. Mas mas o policial, porque ele vendia fruta na rua, ele sempre era pego. Então, sempre o policial pegava ele. Então, quando eu falei com ele, ele era verdadeiro, né, assim. E eu pensei, nossa, tem pessoas que vivem assim, né? E eu falei, por que o pai dele deve ter jogado? Por que o pai dele deve ter bebido? O pai deve ter amado ao filho. Mas por que será que ele jogou o filho ali? Porque ele não tinha liberdade no coração. A pessoa que joga, a pessoa que bebe, por que elas fazem isso? Porque não tem folga no coração. Quando gastam muito e não tem liberdade. Quando o filho chora, porque isso era chato ele escutar. Então ele começou a viver de uma forma dissoluta. Vivendo dessa forma. A esposa sofria, os filhos sofriam, o filho ficou assim com problema. Então a vida inteira ele viveu aquela vida cheio de rancor. Se eu não acreditasse em Jesus, se eu não tivesse recebido a salvação, o meu pai gostava de beber, meu irmão mais velho gostava de beber, e eu também gostava, eu acho que eu ia gostar de beber. Então que tipo de vida será que eu teria? Uma vez eu falei com uma pessoa que estava me entrevistando, né? Ele me perguntou, pastor, se o senhor não fosse pastor, o que o senhor seria? Então eu acho que ele pensou que eu ia falar que eu ia ser um negociante ou alguma coisa assim. Aí eu falei, não, eu acho que eu ia me tornar num alcoólatra, e com certeza eu acho que eu ia viver bebendo só. Mas crendo em Jesus Cristo, vendo Deus conduzir a minha vida, eu comecei a ter força na minha vida, no meu coração, e assim eu pude ter liberdade diante dos meus filhos, pude ter liberdade com a minha esposa. Então vocês podem pensar, né? Ah, o pastor com liberdade até parece. Não como o apóstolo Paulo, posso não ter pregado muito, né, assim, mas quando eu vejo uma irmã, tem muitas coisas, quando eu vejo as pessoas, eu tenho aquele coração de querer falar, pregar, ensinar fé, então isso pode dar liberdade no nosso coração. Então, se a gente vive com problemas, então a gente vive com uma situação bem diferente, né? Outra vez, quando eu estava em Daegu, eu estava em Seul e estava andando de carro sozinho. E eu estava andando de carro sozinho e eu liguei o rádio. Ah, tal pessoa de tal hospital. Ah, tal pessoa de tal em hospital. Aí quando eu escutei, o metrô de Daegu, ele acabou estourando, né? Por causa de um acidente. E eu liguei para a igreja, ninguém atendeu. E nenhuma igreja ao redor também estava atendendo o telefone. Aí eu liguei para a igreja de Daegu, aí uma irmã ligou, atendeu o telefone e falou, ah, pastor, todo mundo está aqui na nossa igreja porque está tendo conferência. Ah, está tendo conferência, eu desliguei o telefone. Aí depois eu perguntei se não tinha tido nenhum problema, se os irmãos da nossa igreja não tinham se machucado. Aí tem um irmão que
ele trabalhava no metrô e ele com certeza, eu acho que ele ia ter morrido, né? E o diretor dele, sem motivo nenhum, perturbava ele. Ficava, as pessoas mais jovens ele tratava bem, mas só ele não aguentou isso. Ele falou para a esposa: ó, querida, eu não vou mais conseguir trabalhar lá. Então, você não tem outro trabalho, você não sabe fazer nada. Como uma pessoa de Jesus não consegue aguentar isso? E ele não queria, mas por causa da esposa, ele foi. E ele começou a perturbar muito o irmão. Olha, querida, eu queria ir, mas eu não consigo ir. Não, então não vai mais trabalhar, querido. Aí falou que por isso ele parou de ir. Aí no dia seguinte, estourou a bomba lá naquele metrô. Então tinha uma escola bem na frente. Tinha uma escola que tinha um irmão, um jovem que da nossa igreja ali. Então ele ia para a escola. Aí ele sempre se atrasava. Aí a professora falou: se você amanhã se atrasar, você não entra na aula. Você sempre vem 10 minutos antes. Aí ele entrou 10 minutos antes, sentou na cadeira e aí, bum, ele escutou um barulho. Ele calculou, se ele tivesse atrasado 10 minutos, ele ia ter estourado também, junto com a bomba do metrô de Daegu. Então, mesmo que tenha esses problemas, essas dificuldades, José, ele mesmo sendo injustiçado, foi para a prisão por causa da esposa de Potifar, mas porque ele é uma pessoa de Deus, ele tem Deus, porque é o plano de Deus ele se tornar governador. Então no nosso coração a gente pode ter muita felicidade e paz, mas as pessoas que não têm paz, não têm fé, reclamam da esposa de Potifar, reclama do diretor, reclama da professora. Então essas pessoas se tornam nesse tipo de pessoa. O apóstolo Paulo, ele tinha vida espiritual e ele queria ensinar essa vida espiritual para os irmãos. Por isso a noite inteira ele estava pregando para aqueles irmãos. Mas o Eutico estava apoiado na janela e toda a luz que vinha lá da rua ele impediu de que entrasse. Ele era uma pessoa da igreja, mas ao mesmo tempo não era também. Da nossa igreja, o irmão Yong-su, ele recebeu imposição de mãos. Esse irmão era assim. Ele é tio do pastor Kim So-hoon. Ele frequenta a igreja, mas eu pensava, nossa, o Eutico é esse tipo de pessoa, né? Mas ano passado eu fui para a conferência de Cheongju e ele veio me procurar: pastor. Ele trabalhou em Cheongju. Ele trabalhou num lugar e como no outro lugar ganhou muito mais dinheiro. Então, eles falaram assim, né, que ia ter um julgamento e falaram que não era para levar a esposa. O advogado falou assim. E esse irmão ele se sentiu muito desconfortável, aí ele veio me procurar no dia seguinte. Eu falei para ele: irmão, você ter vindo encontrar o pastor Oksu Park não é porque o pastor Oksu Park é bom, mas é porque você quer escutar o que Deus quer lhe falar. Vamos procurar na Bíblia as pessoas que vieram procurar
pela palavra de Deus, né? Aí eu falei sobre a viúva de Sarepta. Então, os filhos vêm ser vendidos como escravo, né? É como se fossem parar na prisão. Mas como o servo de Deus fez? Ele resolveu todos os problemas, não foi? Sim. Então, irmão, você veio procurar o ser humano Oxo Park ou você veio procurar o servo de Deus para receber graça? Eu tenho faltas, eu tenho defeitos, eu sou um servo muito fraco. Mas, irmãos, porque você veio não procurar mim, mas a Deus. Então, porque Deus vai trabalhar e vai tornar isso em nada. Surgiu esse coração dentro de mim. Mas no dia seguinte, como ia começar logo a conferência, veio um telefonema. Falaram que ele ia ser, ele acabou não sendo condenado por um crime, né, que tinha acontecido. Aí ele foi absolvido e no dia seguinte ele testemunhou para mim. Ele pensa o quê? Eu sou uma pessoa que tinha que ir para a prisão, mas Deus concedeu graça para mim. Então ele não queria vir para o culto de madrugada. Mas ele pensou, se eu não vier para o culto de madrugada, eu vou poder dormir nesse lugar tão confortável? Será que eu dormiria assim, teria tanta paz? Será que eu poderia viver feliz? Será que eu poderia descansar? Depois que ele falou que depois que recebeu salvação, ele ainda bebeu bastante cerveja. Quando ele tinha sede, quando ele bebia água, não matava a sede, mas quando ele bebia cerveja, ele falou que toda a sede dele era matada. Então, como costume, ele sempre tinha cerveja em casa, cada vez que ele bebia, se ele tinha sede, ele bebia, e desde aquele dia ele parou de beber todas as cervejas. Aí eu perguntei, e agora, a sua sede pode ser matada com água? Ele falou, agora sim, não tem problema. Então a pessoa que vive pela fé e a pessoa que vive sem fé, a pessoa que o Espírito Santo cuida da vida, José, Jacó, Davi, Abraão, não tem nem comparação essas pessoas com as pessoas do mundo. Quando a gente recebeu a salvação, Deus nos tornando em pessoas de fé, Ele quer que a gente, através da gente, seja pregado o Evangelho. Deus nos criou dessa forma. Por isso, depois que a gente recebeu a salvação, se a gente viver servindo a Deus, independente do problema que nós nos depararmos, Deus vai nos ajudar. Mas se eu quiser cuidar da minha vida, independente dos problemas ser grande ou pequeno, esse problema se torna meu e difícil. Então, sabendo dessa dificuldade, o apóstolo Paulo, mesmo pregando a noite inteira, eu não vou poder voltar, então eu tenho que falar isso, eu tenho que pregar isso, eu tenho que pregar sobre a fé. Por isso virou cumprida a pregação, mas pelo contrário, o Eutico, porque ele não conhecia isso, tá falando a mesma coisa, eu já conheço, eu só acreditei em Jesus, por que ele tá pregando tão longo assim? Eu tô com sono, tenho que voltar logo para casa. Então essa é a diferença. Então o Eutico, ele caiu da janela e morreu. Quando as outras pessoas viram, estavam preocupadas por causa disso, mas o Paulo, ele o abraçou e falou, não, nele está a vida, não vos preocupeis. Então como é que a gente não vai se preocupar? Ele está morto, como é que a gente faz então? E ele sobreviveu. Pessoal, dentre nós, mesmo recebendo a salvação, tem pessoas que vivem por Jesus Cristo e tem pessoas que vivem por si mesmas. Depois que a gente recebeu a salvação, para que a gente viva por Deus, independente do problema que nós nos depararmos, Deus nos dá essa bênção, mas as pessoas que vivem sem conhecer essa verdade sofrem. Se vocês acreditarem e dependeram dele, independente do problema que surgir para vocês, Deus vai cuidar desse problema, Ele vai abençoar. E Ele vai abençoar a sua família e a sua casa.
porque senão, assim como o Eutico, só vai continuamente ter dificuldades na sua vida. Embora a gente não tenha muita fé, independente disso tudo, a gente lendo a Bíblia, orando a palavra, orando a Deus, quando a gente acreditar em Deus, Deus vai nos abençoar e vai conceder a sua graça. Eu acredito nisso.